Embora esteja aqui falando para vocês sobre a visão geral, para que depois os professores possam aprofundar os temas específicos, eu também não vou deixar de fazer algumas leves provocações, algumas até um pouco ácidas, acerca do atual sistema previdenciário brasileiro. Bem, o que é a Previdência Social? A Previdência Social é uma espécie do gênero Seguridade Social. Eu poderia dizer assim que a gente poderia definir a Previdência Social como um seguro público, coletivo, compulsório, mediante contribuição e que visa cobrir os seguintes riscos: incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição, encargos de família, morte e reclusão. Alguns sistemas, ele é um seguro, portanto, ele não deixa de ser uma espécie de contrato, ele não é um programa assistencialista. Dentro da ideia de seguridade social, ele é apenas uma parte dessa seguridade, né, dessa rede de segurança que, supostamente, um Estado deve entregar para o seu cidadão. E ele é diferente da assistência social. A assistência social, sim, é um programa, como o próprio nome diz, assistencialista. Ele faz parte da Seguridade Social, mas ele não se confunde com a Previdência. A Previdência ele é um contrato em que você contribui e depois você tem um retorno dessa contribuição, ao menos dentro de uma visão de tese, né? Na prática, podemos ver que nem sempre isso vai acontecer. São basicamente dois os tipos de sistema que uma previdência pode ter: o sistema de capitalização e o sistema de repartição. No sistema de capitalização, o dinheiro recolhido vai para um fundo e a aposentadoria é custeada pelo beneficiário, ou seja, uma parte do dinheiro produzido pelo trabalhador, ele vai ser destinado a um fundo. Esse fundo vai crescendo ao longo do tempo, conforme as doações vão ocorrendo, e, ao fim de uma vida de trabalho, esse fundo vai custear a aposentadoria desse beneficiário. O que isso traz de bom? Primeiro, ele cria poupança interna para a nação, ou seja, ele cria condições para que tenha mais dinheiro à disposição de pessoas que queiram investir em educação, investir em novos negócios, investir no aumento da produtividade nacional. Em suma, um sistema de capitalização que gera essa poupança interna robusta, ele cria todo um suporte econômico para o crescimento econômico da nação. Isso é tão interessante que até mesmo as taxas de juros acabam caindo no sistema de capitalização, já que você tem muito dinheiro para ser emprestado e menos pessoas procurando esses recursos. Logo, a taxa de juros, que é uma relação de preço e empréstimo, tende a cair. Por outro lado, o sistema de repartição é um sistema em que o dinheiro recolhido custeia as aposentadorias atuais e o beneficiário recolhe, esperando que o trabalhador, no futuro, arque com a sua aposentadoria. Ele é o que a gente chama de pacto intergeracional. Ou seja, você, que é o jovem trabalhador, você que está entrando no mercado de trabalho, você vai arcar com as aposentadorias atuais, dos atuais aposentados, na expectativa de que, quando você envelheça, os jovens do futuro arcarão com a sua aposentadoria. Esse é o sistema que acabou sendo implementado no Brasil, no que tange à Previdência Pública, enquanto que a Previdência Privada, hoje no Brasil, e a Previdência Complementar funcionam em estilo de capitalização. E agora a gente vai para a primeira grande discussão do dia, que é uma provocação realmente grande. Antes, só a gente listar aqui os benefícios atuais desse sistema de repartição. São 10. Doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, salário maternidade, salário família, pensão por morte e auxílio-reclusão. Esse último, auxílio-reclusão, é, sem dúvida, o mais polêmico, já que ele garante ao beneficiário preso uma bolsa que, às vezes, um trabalhador que não cometeu crime algum não tem na vida profissional sua, no seu dia a dia, para alimentar seus filhos, né? Como nós estamos vendo aqui,
a Previdência ela é um contrato, então ele só vai ter direito a esse auxílio-reclusão se ele efetivamente tiver contribuído para isso. Ele não é um tipo de assistência. Portanto, até certo ponto, embora ele nos pareça moralmente duvidoso, ele, do ponto de vista contratual, não parece ter maiores problemas. Se você assina um contrato, e no caso, né, a lei o garante, esse auxílio-reclusão para quem contribuiu, me parece que estando dentro da lei não é problema, mas isso é o tipo de discussão que traz bastante paixões para a sociedade brasileira. Regimes previdenciários são dois tipos, aí dentro do sistema de repartição, tá, gente? O regime geral para trabalhadores privados, né? Eu até fiz questão de mostrar com alegorias o tipo de aposentado médio que está no trabalhador privado, um pouco mais sofrido, né? Enquanto que no regime próprio para servidores públicos já não é bem assim. Por quê? O regime geral, ele historicamente, ele trouxe tetos, ele trouxe limites para recebimento de valores, limites para o meio pelo qual você pode se aposentar, sempre com maior dificuldade, enquanto que no regime próprio a possibilidade de se aposentar é mais fácil, os salários eram bem maiores, nós vamos ver um pouquinho mais para frente que até mesmo para os servidores públicos agora começa a se restringir. Em 2012 nós tivemos a lei do FUNPRESP, que cria o teto para os servidores públicos, mas trouxe alguns problemas adjacentes que a gente vai estar conversando daqui a pouco. Mas, de uma forma geral, o regime geral ele é um regime mais duro, porque ele traz teto, ele traz limites, ele traz problemas para você conseguir atingir a aposentadoria, enquanto que o regime próprio é mais flexível e com maiores ganhos. Bem, a primeira pergunta realmente dura que a gente pode fazer aqui hoje. O sistema de repartição é um sistema de pirâmide? Bem, isso eu tirei do Wikipedia, tá, gente? A ideia por trás do golpe é que o indivíduo faz um único pagamento ou alguns poucos pagamentos, mas recebe a promessa de que, de alguma forma, irá receber benefícios exponenciais de outras pessoas como recompensa. Bem, a gente não precisa nem dizer que pirâmide é crime, né? Tem uma lei contra a economia popular, né? Aqui é a foto do Ponzi, o cara que inventou essa história. Mas, se a gente for para pensar e analisar na prática como funciona o regime de repartição, a ideia é basicamente essa. Você está dando um dinheiro agora, na expectativa de que você receba mais no futuro. E essa conta nunca fecha, você acaba sempre recebendo mais do que você, na média, do que você doou. Se uma pessoa comum doa por 25 a 30 anos e vive por 15 anos, ele ultrapassa em muito o dinheiro que ele investiu. Dentro dessa lógica de repartição em que o dinheiro é consumido instantaneamente. Obviamente que num sistema de capitalização em que o fundo que você põe o dinheiro vai rendendo juros, aí sim você teria um sistema que, além de ser logicamente fechado e sustentável, ele gera muito mais riquezas para o próprio beneficiário que está poupando. E isso, obviamente, não deixa de ser um problema. Apenas a guisa de informação, o caso Ida May Fuller. Ela foi a primeira aposentada no sistema de seguridade social dos Estados Unidos. Ela pagou, em 3 anos de contribuição, o equivalente a $24,75. No primeiro contra-cheque dela, ela recebeu $22,54. No primeiro. Basicamente, no primeiro contra-cheque, ela recebeu de volta tudo que ela investiu no sistema previdenciário americano em 3 anos. Ela acabou por viver 100 anos e recebeu um total de $22.888,92. Agora a gente traz alguns números do sistema de repartição brasileiro. O déficit atual de 2015 é estimado em 85,8 bilhões de reais, sendo que do RPPS, olha aí o sistema dos servidores públicos, mais flexível e sem teto,
70 bilhões, sendo que, desses 70 bilhões, 35 bilhões são relativos a pensões de militares, enquanto que o regime geral de previdência social teve um déficit de 15,9 bilhões, mostrando novamente o quanto que essas regras frouxas do regime próprio de previdência social acabaram por dilapidar o sistema previdenciário brasileiro. Como eu citei para vocês, por conta desse número trágico, o governo criou, finalmente, um teto, uma lei de teto, para o servidor público também, que foi a chamada lei do FUNPRESP. E aí, assim como no caso do servidor, do trabalhador civil, que não está no RPPS, para que você pudesse se aposentar acima do teto, você teria que fazer uma previdência complementar. Só que esse fundo não tem funcionado. Primeiro, porque houve muito pouca adesão dos antigos funcionários públicos para esse novo sistema. E o novo sistema, para funcionar, ele precisou de algum nível de investimento para fins de custos de transição. Então, até o presente momento, ele não tem trazido muitos benefícios por conta desse custo de transição de sistema. O déficit projetado para 2016, até o momento, é de 121 bilhões de reais. Partindo do pressuposto que o nosso déficit geral, né, do orçamento público primário está estimado em 171 bilhões de reais, isso para um déficit nominal final, contando os juros, de quase meio trilhão de reais, nós vemos que o impacto da Previdência nesses números é muito grande. Mas eu não posso deixar de falar da tese negacionista desse impacto da Previdência nas contas públicas, né? Por quê? De acordo com o artigo 195 da Constituição da República Federativa do Brasil, o sistema de seguridade brasileiro deve ser custeado pelos trabalhadores, por meio de contribuição sobre o quanto ganha, que vai de 7,65% a 20% do salário de contribuição, dependendo do tipo de segurado, pelas empresas empregadoras, através de uma série de tributos, como COFINS, CSLL, SAT, entre outros, por parte de receita proveniente de loterias e pelo governo. E aí os negacionistas vão argumentar o seguinte: olha, não existe déficit da Previdência, porque, de acordo com a Constituição, são todas essas as receitas que compõem a Previdência. Então, se a gente contar todos esses fatores, todas essas fontes, então haveria, sim, um superávit de algo em torno de 40 bilhões de reais. Enquanto que, para esse cálculo que nós apresentamos aqui, nós só estamos levando em consideração os dois primeiros itens aqui expostos. Agora, o que esses negacionistas ignoram é o seguinte: o artigo 195 da Constituição ele é muito claro ao falar que não é a Previdência Social que é financiada por esses 4 pontos. É a Seguridade Social. E ele ainda desdobra, falando que é a saúde, a previdência e a assistência social. A assistência social, aqui pensada como os programas de assistência propriamente ditos, que não têm correlação entre investimento de benefício e retorno de benefício. É justamente para aqueles que passaram a vida sem contribuir e, no final da vida, ficaram sem força de trabalho. Então, quando a gente pensa em botar nesse cálculo todas as receitas, a gente também tem que pensar em colocar, obviamente, todas as despesas. E aí você tem que contar também as despesas da saúde e da assistência social, que esses negacionistas convenientemente esquecem. Se nós pusermos a saúde e a assistência social nesse bojo, de novo nós temos o déficit. Portanto, essa tese negacionista ela não tem nenhum fundamento legal. Bem, além dessa crítica da falta de lógica, por conta de ser uma espécie de pirâmide intergeracional, em que você exige da geração seguinte que ela tenha o maior número de pessoas e que essas pessoas arquem com a sua aposentadoria,
nós temos algumas outras críticas. Primeiro, apenas aprofundando, depois a questão demográfica vai ser melhor analisada pelos nossos professores convidados, mas estudos dizem que tem que ter pelo menos 1:2, ou seja, a cada pessoa aposentada, você tem que ter 2 trabalhadores na ativa para poder arcar com esse sistema. O sistema hoje está 1 para 1,2, hoje, e tende a piorar, tendo em vista que o nosso país está com uma taxa de natalidade cada vez menor. Desde 2012, de acordo com o IBGE, nós temos uma taxa de natalidade menor que a taxa de natalidade dos Estados Unidos, à guisa de exemplo. E, portanto, essa conta não só não vai fechar, como ela tende a piorar. Nós tendemos a ter uma taxa de mortalidade menor e uma taxa de mortalidade menor e uma taxa de natalidade menor. E, em 2030, de acordo com o estudo do IPEA, a sociedade brasileira vai se estabilizar em torno de 220 milhões de pessoas, ou seja, não haverá mais crescimento demográfico suficiente para sustentar essa pirâmide, que normalmente funciona em progressão geométrica. Então, além dessa crítica, que é a crítica principal, nós temos outras críticas, né? Tem essa do IPEA da demografia que nós comentamos. Tem o que eu chamo de reversal regressiva de Milton Friedman. Milton Friedman, um dos mais importantes economistas liberais do século XX, ele argumentava uma situação muito interessante, que a previdência social em sistema de repartição ela funciona como uma espécie de Robin Hood às avessas, em que o pobre tem seu dinheiro roubado para o rico. Qual é a lógica por trás dessa ideia? É o seguinte: como pessoas ricas tendem a ter acesso a melhores alimentos, melhor educação, melhor cultura, melhor sistema de saúde, pessoas mais ricas tendem a viver muito mais do que as pessoas pobres. Só que as pessoas pobres contribuem igualzinho, proporcionalmente falando, aos ricos. No final das contas, como os ricos acabam vivendo muito mais do que os pobres acabam tendo um prejuízo nessa relação financeira no sistema de repartição. Então, você acaba tendo uma transferência de riqueza dos pobres para os ricos. E, além disso, a corrupção, trouxe aqui a foto da famosa Georgina de Freitas, foi uma ex-funcionária do INSS que roubou oficialmente 200 milhões de reais, mas dizem que nos cálculos extraoficiais que ela chegou a roubar mais de 2 bilhões de reais na década de 90, em que o poder de compra de 2 bilhões de reais era muito maior do que 2 bilhões hoje. Mesmo assim, né, convenhamos, 2 bilhões com B, é dinheiro, né? Bastante dinheiro. Eu, pelo menos, nunca tive acesso a nada parecido com isso, né? Então, essa senhora aí, também minha conterrânea lá de Petrópolis, né? Infelizmente, não é só fruto bom que sai de lá, que nem o meu amigo Diogo que está aqui e tal, também sai Georgina de Freitas. E ela foi presa, ficou 14 anos presa, mas já está solta aí, desfrutando dos 1,8 bilhões de reais que ela conseguiu escamotear, né? Então, nós, agora, devemos destacar o seguinte: a maior ladra do INSS roubou algo em torno de 2 bilhões de reais. Nós vimos aqui que o prejuízo só de um ano já passa de 70 e tende a ter mais de 100 bilhões de prejuízo, o que comprova que a corrupção tem que ser muito combatida, a questão ética tem que primar no trato com a coisa pública, mas a má gestão e a própria lógica do sistema conseguem ser mais perversas e trazer maior prejuízo do que a corrupção, que nós sabemos que é muito grande no Brasil. E isso traz o tamanho do problema que é o atual sistema previdenciário brasileiro. Bem, e aí o que fazer, né? Eu poderia dizer, melhor pedir ajuda aos universitários, né, ou aos professores universitários, no caso, e eu, obviamente, não vou fazer aqui minha imitação de Silvio Santos, porque, de acordo com os meus amigos, eu fico mais parecido com Chacrinha do que com Silvio Santos. Então, eu vou abster de fazer isso e vou poupar a saúde mental dos senhores. Mas, assim, o que fazer? Como trabalhar
para mudar de um sistema de repartição que destrói a poupança nacional, que consome recursos, que aumenta a taxa de juros, que faz com que o Brasil perca a credibilidade no exterior, e transformá-lo num sistema de capitalização em que traz poupança, em que traz investimento em educação, que traz investimento em novos meios de produção de riqueza. Essa questão dos custos de transição é o nosso maior problema, e é isso que vai ser discutido hoje, além de todos os pormenores que forem apresentados aqui. Quero agradecer novamente a presença dos senhores, convido-os a acessar o nosso site, liberdadeeconomica.mackenzie.br. Qualquer coisa, estou à disposição também no nosso e-mail, e muito obrigado.